Bom dia, estamos no dia 22 de janeiro de 2023, são 9 horas e 43 minutos e nós estamos dando continuidade à gravação da série que prova que é um movimento começado por Esdras no ano 444 a.C., muito bem montado, um planejamento extremamente inteligente e que teve sucesso. Agora está em dúvida, né? O mundo está pegando fogo porque exatamente a conclusão desse processo se faria com a tomada da Eurásia. Isso está dando trabalho à Kahal hebraica, que é o nome que se dá, que eu dou àquilo que o povo simplesmente chama de OTAN, ou Nações Unidas, o Pentágono, né? Tudo isso são braços. Então, no vídeo anterior, nós tínhamos dito que, lamentavelmente, na época dos Templários, eles constituíram uma sociedade secreta, não era para isso, eles foram convocados pelo Papa, na verdade não foram convocados, se ofereceram ao Papa para poder guardar os lugares sagrados, garantir aos peregrinos, a frase é exatamente essa, garantir aos peregrinos a passagem através dos árabes muçulmanos que tomaram os santos lugares, e essa garantia, na verdade, nunca houve, porque os templários passaram 9 anos sem nunca fazer um novo cavaleiro templário. Só depois de 9 anos é que começou a milícia. Mas durou pouco, né? Porque eles, na verdade, tinham 4 obediências. Falamos aqui para vocês. Vamos repetir. Juraram obediência ao Papa de Roma. Tinham uma relação de obediência com Aleixo Comneno, que era o pai da Ana Comneno, que se meteu com as sociedades secretas. Ela era fascinada pelas sociedades secretas, filha de Aleixo Comneno. E ela apresenta eles ao pontífice da Montanha Sagrada, que é o pontífice Joanita. Aí ele não só tem uma obediência, mas não deixa de ser, porque sendo o supremo representante de uma sociedade secreta, os joanitas até essa época não eram conhecidos, hoje já são, né? Eu sou bispo da igreja joanita, então, na época era um grande segredo, mas eu não acredito que a igreja joanita vem desde São João Batista, não acredito, acho que ela se formou na Idade Média, justamente junto com os templários. O fato é que os templários, então, conseguem dividir-se em obedecer ao Papa, ter uma relação de obediência menor com Aleixo II, Aleixo Comneno, serem pontífices joanitas e ter uma ligação com a Kahal hebraica, que dá a eles o ouro, que vai fazer deles famosos, e todo mundo vai falar do ouro dos templários, e os templários não têm ouro porra nenhuma. Já temos aqui. Então, eles vão, durante 9 anos seguidos, eles vão servir apenas para transportar pelas estradas romanas, que tinham sido feitas por Roma. Quando Roma começou o Império Romano, cada cidade conquistava, ela interligava a si. Assim abriu-se uma rede de estradas e depois foi útil para o resto da vida. Então, os templários depois se ligam ao Graal, mas isso nós não damos importância. Mas os cátaros vêm mais ou menos na mesma época, e os cátaros têm uma ligação direta com o Graal, e eles consideram que o Graal é a pureza sexual. A heresia cátara proíbe o casamento. Ora, minha gente, agora vocês veem como é que a Kahal hebraica é sedutora. Está claro nas Escrituras que Deus criou o homem e a mulher, os abençoou e disse: crescei, multiplicai e povoai a terra. Então, eles estavam se lixando para isso aí, ou seja, eles tinham uma fonte de revelação própria. Então, não podemos nem chamá-los de heréticos, porque heréticos seriam aqueles que fossem cristãos
e discordassem da doutrina oficial de Roma. Mas não, eles são maniqueus, ou seja, eles são adoradores de Mitra, porque lá no mitraísmo, que é o último grau da maçonaria, quando você recebe o conselho, a sugestão de abandonar sua religião para se converter ao parcismo, ao maniqueísmo de Hormuz e Arimã, então os cátaros tinham essa religião. Oficialmente, eles eram mitraístas. E o mitraísmo vai ser o grande plano da maçonaria, que é a Estátua da Liberdade, só que ela está com a coroa solar e não com o barrete jacobino. Mas já mostrei aqui em outros vídeos que o barrete jacobino de Mitra está no dinheiro de quase todas as organizações do mundo, inclusive se você for verificar os principais documentos dos Estados Unidos, todos eles trazem o barrete jacobino. O barrete jacobino é o símbolo de Mitra. Não existe uma loja maçônica francesa obedidencial. Eu pertenço à Federação de Lojas Livres, mas o sistema obedidencial, todos eles têm uma estatueta desse tamanho, chamada Marianne Maçonique, que na verdade é Mitra. Não tem nada a ver com Marianne. É porque Marie é um nome muito comum na França. Então, assim nós vemos que o mitraísmo, embora tenha perdido o terreno no combate entre Constantino e Maxêncio, e o mundo se torna cristão, o Império Romano se torna cristão, depois com Teodósio acentua-se e com Justiniano mais ainda. Mas acontece que é aí que a carreira hebraica se esconde por causa disso. E ela é extremamente sedutora. Por quê? Onde ela encontra uma brecha, ela entra. Então, Ana Comênios, que é filha de Aleixo Comênios, já não tem obediência a Roma, como eu disse no vídeo anterior, porque Fócio rompeu com o bispo de Roma, baseado no raciocínio estúpido de que a autoridade do Papa de Roma se baseia no fato de que o imperador morava em Roma. Isso é a maior idiotice, porque está claro em Mateus. Jesus Cristo coloca Pedro como príncipe dos apóstolos. Se pelo menos isso eu acho que ninguém pode duvidar. É só abrir a Bíblia. Você pode não considerar o Papa descendente de Pedro, mas lá está a passagem. Bom, de qualquer maneira, os templários vão ser massacrados, vamos dizer assim, metaforicamente, né, por volta de 1300, 1307, e os cátaros vão ser massacrados literalmente. Para a igreja e como cristão, já recebi alguns comentários, é doloroso, né? Mas Simão de Montfort não tem outra alternativa, porque eles não se renderam. Alguns fugiram, e é desses que fugiram que nós vamos falar hoje. Então aqui nós temos no livro O Mistério do Graal, de Júlio Zévola, já conhecido de vocês, uma sociedade secreta pouquíssimo conhecida, chamada Os Fiéis do Amor. Está na página 142 do livro e está aqui: o Graal, os cátaros e os fiéis do amor. Ou seja, um amor puro, um amor platônico, né, que depois nós vamos mostrar que Dante tem por Beatriz. Ela é a dama inacessível. Michelangelo Buonarroti vai ter pela Contessina dos Médici ou dos Sforza. Ou seja, o amor impossível é o ideal, porque não vai dar em casamento. E não dando em casamento, não temos filhos. E não tendo filho, nós estamos obedecendo ao diabo, porque a heresia cátara, que é exatamente o mitraísmo, diz que o demiurgo criou o mundo. Portanto, ele é agente de Arimã, que é o diabo, na teologia do marxismo, como é que é? Hormuz, Arimã. Bom, esqueci o nome agora da religião, mas é a religião persa. E aí, poucos conhecem essa sociedade secreta. O nome dela, Os Fiéis do Amor. Os cátaros seguiam-na
rigorosamente. Vamos ler. A lenda do Graal tem relações históricas com a que, em geral, costuma chamar-se literatura dos trovadores. Então, nós sabemos que os trovadores eram, na verdade, pertencentes a Carral, eram mensageiros da Carral, para espalhar uma ideia de que os cristãos não tinham encontrado ainda o que buscavam, ou seja, Jesus Cristo não era a meta final. Então, tem que ser o Graal. Por isso que a igreja nunca se incomodou, nunca ligou para o Graal. Porque encontrando Cristo, encontramos tudo. Chegamos à nossa meta. Então, os trovadores, ou troubadour, formados em Provença, na França, de onde vai surgir a Marselhesa, que é o hino da Revolução Francesa. Olha, como tudo fecha maravilhosamente. Lá também vão surgir os cátaros, lá também vão surgir os fiéis do amor. E lá também, segundo se conta, é o lugar onde Madalena se recolheu numa gruta e ficou definitivamente até morrer. Então, esses trovadores, especificamente chamados fiéis do amor, a ponto de ter sido considerado por alguns como a literatura que, em geral, atribuía-se um valor poético e romântico medieval, no entanto, não é uma literatura trovadoresca como parece, mas tem uma dimensão esotérica e é uma sociedade secreta. O que, de resto, na Itália, depois do reinício das pesquisas de Luigi Valli sobre Rosette de Arroux, já é admitida por várias pessoas. Querem que eu leia de novo? Então, o trovadorismo não é, em certa medida, o que parece ser poesia sobre o Graal, que é uma busca. Para quem já encontrou Jesus Cristo não faz sentido, mas, segundo Luigi Valli, pesquisando aqui o trabalho de Rosette de Arroux, é uma sociedade esotérica com tendência secreta. Portanto, mais uma sociedade secreta. Depois de ter mencionado esse esoterismo com S, indicamos várias pessoas e aspectos dessa corrente que chegam a formar, que refletem influências análogas às que deram forma e início ao Graal. Ou seja, forma-se essa sociedade secreta fiel do amor, enfileira muita gente, essas pessoas vão formar uma milícia, vão formar, olha só, muita gente. Nós não aceitamos que a igreja massacre ninguém, mas aqui nós temos outra citação. Aqui, esse homem é um erudito e um pesquisador admirável. Antes de mais nada, não há dúvida de que a corrente dos fiéis do amor teve ligações com o partido ghibellino, que é anticatólico e até mesmo herético. Na Itália, na época de Dante Alighieri, por volta de 1200, então aos frangipanos e os ghibellinos. Os ghibellinos querem tirar a Itália do poder do Papa e os frangipanos querem sustentar. E agora você vê, ninguém na época suspeitava que os gibelinos ou ghibellinos eram uma sociedade secreta cujo verdadeiro nome é os fiéis do amor. Anticatólicos e heréticos. Arroux, que é quem vai fazer uma pesquisa, já havia observado em trabalhos anteriores como a Gaia Ciência, como era chamado do trovadorismo, se desenvolveram principalmente em cidades e castelos da Provença, que foram todos eles centros de heresia, sobretudo a heresia cátara. Partindo de premissas como essas, Arroux é o nome de um autor, havia desenvolvido pesquisas a respeito de um conteúdo secreto e sectário da poesia nas trovas, ou seja, como eu repeti, nós que estamos encontrando Jesus, encontramos tudo. A ideia dos trovadores é dizer que há alguma coisa a mais. O cristão tem que continuar procurando até encontrar o Graal. E o Graal seria, então, o amor por uma mulher que fosse maior do que Deus, e que por Deus, e que não pudesse dar casamento. Portanto, tinha que ser um amor
em que não houvesse contato físico. Bom, e aí, então, está explicado pelas poemas de von Eschenbach, uma espécie de transcrição de uma narração provençal estritamente relacionada com os cátaros e com seu castelo em Montségur. Então, os cátaros também pretendiam ser guardiões de um conhecimento superior e de uma espiritualidade mais pura do que a da Igreja Católica. Como é isso? Vamos continuar, vamos dar um pulinho e vamos ver agora como é que Dante se meteu nessa enrascada. Até aí, apenas nós temos os templários, que já vão ser condenados pelos concílios e pelo Papa, e os cátaros que vão ser massacrados por Simão de Montfort. Agora, nós vamos dar um pulo e ver Dante e os fiéis de amor. Está aqui no livro, na página 149. Então, Dante termina aderindo à heresia, que na verdade era uma milícia que pretendia destronar o Papa de Roma. Então, minha gente, as sociedades secretas realmente têm a finalidade de conquistar o mundo, de dominar o mundo. E como o mundo, nessa época, o feudalismo, era dominado pelo Papa, então nós temos que tomar o lugar do Papa. É simples, tudo fecha maravilhosamente. Do mesmo jeito que a burguesia depois os burgueses vão ser os maçons de 1717. Os especulativos, como eles chamam. Bom, com o grito de guerra aos templários, como o grito de guerra dos templários era "Viva Deus Santo Amor", assim, em Jaime de Béziers, o senhor do feudo do amor é chamado Santo Amor, e forma uma coisa única com a própria divindade. Identificando-se o feudo do amor, ou seja, um lugar fictício, como a Hiperbórea, né, com o feudo celeste, ou seja, um lugar privilegiado que, através desse amor por uma mulher, um amor puro, imaculado, não ser carnal, porque o amor carnal é impuro, e aí o casamento vai produzir filhos do diabo, porque a matéria é criada pelo demiurgo, que segundo o mitraísmo é o diabo, é Arimã. Então, os fiéis do amor, ao mesmo tempo em que cultivam o seu feudo celeste, oposto ao terreno, ao mesmo tempo apresentam traços de uma milícia combativa com armas e acordos secretos. Secretos com quem? Com a Carral hebraica. Depois de ter dito que eles não devem revelar os segredos, claro, mas ocultado da melhor maneira possível, de modo que não se divulgue em nenhuma palavra sequer, acrescenta-se que todos devem entrar de acordo em termos de vontade, palavras e atos, ou seja, devem ser como está nos Atos dos Apóstolos, e os apóstolos tinham tudo em comum, e eram um só coração e uma só alma. Então eles copiam isso aqui, né, dos primeiros cristãos. Encontramos em Barberino a corte amorosa, que é o ideal cavalheiresco, cortejar uma dama e não ter ligações sexuais com ela, que é apresentada como a cúria celeste dos eleitos. Ou seja, a Igreja de Roma é apenas uma projeção sombria da verdadeira igreja, que é a cúria celeste. Agora aqui nós já temos alguma coisa maravilhosa. Então há uma outra igreja verdadeira em um feudo celeste. Os Apocalipse mencionam a Jerusalém celestial. Eles vão tirar tudo isso, um pedaço aqui, um pedaço dali. A Carral hebraica é de uma genialidade, minha gente. Eu fico fascinado. Então, os eleitos, a cúria celeste dos eleitos, hierarquicamente ordenado, ou seja, é uma milícia, é um exército que quer destronar o Papa de Roma. E eles constituem um partido que tem o nome de Gibelinos, e contra eles o Papa vai ter aliados que vão se chamar frangipanos. Bem, de qualquer maneira,
o castelo das almas não tem um sentido diferente da corte do amor, composto inteiramente por seres alados, que falam uma vez ou outra. De Barberino foi um soldado, olha só agora, um fervoroso promotor do gibelinismo, que se enganou nas fileiras do Arrigo VII, um nobre. Os poetas do amor italiano mais característicos são os gibelinos. Dante é quando nos interessar. E ultra-gibelinos. Quer dizer, derrubar o Papa, acabar com o feudalismo. Começa economicamente com a burguesia, agora nós temos a burguesia 1100, aqui nós temos agora 1200. Então, todos suspeitos de heresias, mas sem dúvida todos heréticos. Enquanto exalta a mulher e fala de amor, são todos homens de ação, luta e de guerra. Imita o Deus da guerra. Trovadores como Guilherme Figueiredo e Guilherme Manelier, que sobreviveram da cruzada contra os cátaros, portanto fugiram de Simão de Montfort, ficaram energicamente do lado do imperador, que achou que devia tomar Roma, que Roma era do Papa, e assim atirando-se com violência contra a igreja. Andrea Capellano mostra a imagem do centro do mundo, ou seja, a mesma corte celeste, o mesmo feudo celeste, e refletem todos eles uma conduta que impõe a quem pertence uma organização secreta em 1277, atingida por uma solene condenação por parte do pontífice. Vemos assim que Dante, na sua comédia, utilizou como símbolo central o selo do grão-mestre dos Templários, a águia e a cruz, sem nunca dizer nada a ninguém, sem que ninguém soubesse o que ele tinha ido fazer ali. Ele foi a Paris a primeira vez que os Templários foram denunciados. Então havia ligações entre os Templários e os Gibelinos, e entre os Gibelinos e os Templários e os cátaros. Minha gente, é cruel a gente imaginar o que a igreja fez. Primeiro, do ponto de vista humano. Segundo, do ponto de vista católico. É talvez imperdoável. Mas acontece que nós temos o quê? Nós temos um sistema social. Nós temos uma organização, como o nosso país, o Brasil. E qualquer subversão a essa organização, que é o sistema feudal, põe em risco, né, tudo, a estrutura total do governo, que era o Império Romano, que eu mostrei a vocês no mapa anterior, era imenso. E aí, agora vai entrar o personagem central. O mais famoso gibelino é Dante Alighieri. E ele, aqui está retratado, entrando com Virgílio, ele, aqui as gravuras são de Gustavo Doré, ele está aqui, Virgílio vai ser o guia. Então, ele diz que um belo dia, quando ele estava quase adormecido, ele começa a sonhar. E ao sonhar, ele se vê diante de um alto monte, e esse alto monte, nesse alto monte, então tem árvores que são metade homens e metade árvores, e Virgílio então aparece e diz a ele que é Virgílio. Então ele vê coisas horríveis, Virgílio vai mostrando a ele. Na verdade, o livro é um tratado de alquimia, né, chamado Comédia, por Dante, porque ele acha que a vida dos homens é uma idiotice, não faz sentido, porque o homem comum não conhece a verdade sobre a vida. Aqui nós temos uma das cavernas do inferno, ele e Virgílio mostrando, né, um encarregado de torturar os que estão aqui dentro, fogo, enxofre. Então, por que ele começa pelo inferno? Simples. Se você for até a teologia cética e mística, que é um tratado de teologia católica, você começa pela via purgativa, que equivale ao nigredo na alquimia, depois pela via iluminativa, que equivale ao albedo na alquimia, e depois finalmente você chega à via unitiva, que equivale ao rubedo na alquimia.
Então Dante fez algo semelhante, aqui está ele, com a coroa de louros. Depois ele foi considerado o maior dos poetas do período dele. Petrarca teve seu momento, mas Dante aqui é o grande nome. Mas agora vejam, poeta, sim, mas soldado combativo, disposto a, se for necessário, matar para que a sua ideologia prevaleça. E a ideologia dele é uma sociedade secreta chamada Fiéis do Amor, que pouca gente conhece. Então vou chamar aqui a atenção dos meus irmãos para o fato de que a Carral hebraica é muito cruel, porque ela arregimenta, ela descobre os pontos fracos. Então esse homem é um apaixonado. Ele é apaixonado por uma mulher lindíssima, uma nobre, chamada Beatriz, que é inacessível a ele. Embora ele seja um homem que tenha dotes, ele chega a ser legado pontifício, ele desempenha funções que só um homem de muita cultura, um homem de grandes virtudes seria capaz. Então ele oscila, ora ele está do lado do Papa, ora ele está contra o Papa, mas esse homem, que aqui está com a coroa de louro dos poetas, na verdade é um soldado que está disposto a matar ou morrer para tomar o mundo e tornar o mundo um domínio das sociedades secretas a qual ele pertence. Tudo se resume a isso. Ainda hoje é assim. Já disse que, para mim, na minha literatura preferida, consta Martinez de Pasquali, que vai explorar o que seria o mundo hoje se não tivesse havido a ruptura entre judeus e cristãos. Ele nos apresenta no livro dele Tratado de Reintegração dos Seres, que eu leio com muito prazer, diálogos entre os primeiros cristãos, mas sábios, não os apóstolos, mas cristãos como Paulo, como autor da Carta aos Hebreus, com os rabinos judeus. É belíssimo, o livro é belíssimo. Eu tenho ele na minha estante e leio com muito prazer. Com mais prazer do que eu leio Concepção Rosa Cruz do Cosmos, com mais prazer do que eu leio A Vida do Filósofo Desconhecido, Claude Saint-Martin. Para mim, Martinez de Pasquali é inexcedível. Então, veja, minha gente, aqui está um livro aparentemente inocente. Dante chamou de comédia. E aí, quando apareceu, ele, antes de fugir, foi exilado, foi excomungado e exilado, e deixou debaixo das tábuas da casa dele. Quando ele, depois que ele morreu, em algum momento, o filho dele achou e colocou o nome Divina Comédia. Mas o nome original era Comédia. Comédia é um título que ele dá, vamos dizer assim, mofando, brincando, porque a humanidade não sabe o que é o mundo. E aqui ele vai misturar paganismo com cristianismo. Nós temos o livro, é uma maravilha, já li e reli várias vezes, para bem entender o inferno. Por que começar pelo inferno? Porque é o Nigredo. Depois Virgílio vai levar ele até o purgatório, que é o Albedo, e depois vai levar ele, aí já não é mais ele, vai Virgílio, já é Beatriz. Virgílio entrega ele a Beatriz, que é a dama do feudo celeste. Ou seja, Virgílio não pode entrar no céu, porque é pagão. Mas Beatriz pode, porque é pura, é virgem e é mulher. Então, ela introduz ele no céu, e assim chegamos ao Rubedo. Portanto, é um tratado de alquimia, escrito com uma maestria fantástica, e é de uma beleza fora do comum. Aqui ele mostra uma visão do purgatório. Seres que estão esperando para irem para o céu, cujo sofrimento é saber, estão num lugar agradável, mas acontece que, aqui ele está com Virgílio, acontece que o desespero de saber que eles têm que esperar é um sofrimento. E, finalmente, ele encontra Maria Madalena e Beatriz. Não é à toa que ele coloca a Maria Madalena aqui, né? Depois vamos aparecer isso no Código da Vinci. Aqui é Beatriz. Então, como a santa, ele ajoelhado aos pés dela em atitude de adoração, e aqui está as portas do céu. Os anjos estão sugeridos aqui por Gustave Doré. Então,
Quem diria? Agora vocês vejam como a Cajal hebraica é diabolicamente inteligente. Né? Aqui está o momento em que ele, já com Beatriz, é apresentado a São Pedro e já vê as milícias angélicas e as luzes que vêm do Cristo que está no céu. Ele é católico. Mas é católico, mas é antipapista. O livro é magnífico, é maravilhoso, mas ele embarca naquela de misturar paganismo com cristianismo, que é o artifício do 400, ou seja, no ano 1400. Aqui nós temos o diabo, representado por Gustavo Doré, como ele descreve, né? um gigante, e nós temos aqui uma imagem que quero mostrar a vocês, Caronte, o barqueiro que leva, dando porrada nas pessoas, nas almas pecadoras, para elas entrarem na barca dele. Aqui nós temos a barca de Caronte. Isso é uma concepção grega. Então, misturar paganismo com cristianismo é a receita da Cajal no ano 1200 para poder destruir o cristianismo, confundir. Então, paganizando o cristianismo. A ideologia, a estética romana e grega é lindíssima. E então, o que é que eles vão fazer? Eles vão deslizar suavemente, como eu já mostrei, a partir de desenhos de Fra Filippo Lippi, Fra Angélico e outros que ainda são intermediários. Aqui nós temos as Virgens, Lorenzo Mônaco e Masaccio. Não são nenhum dos dois, mas Giotto, Cimabue, Fra Angélico e Fra Filippo Lippi são os mais famosos, que vão deslizando. Veja, aqui já temos figuras bonitas, mas o Renascimento vai chegar a uma beleza inexcedível, porque vão descobrir a perspectiva, né? Então aqui nós temos Jesus Cristo sendo descido da cruz, e do outro lado nós temos a mesma coisa. O detalhe, aqui é José de Arimateia, aqui é Maria Santíssima e aqui é Maria Madalena. Maria Madalena depois vai ter um papel importante. Então, a ideia geral é, vamos dizer assim, manter a igreja, mas ocupar a igreja. Manter o Papa, o papismo, mas ocupar o lugar do Papa. Aqui nós temos a estética medieval. Olha, eram coisinhas muito sem graça. Então, o povo vai adorar essa transformação, que é a paganização, e ao mesmo tempo em que eles adoram Jesus crucificado, que supõe que a vida é sofrimento, e que você deve dar a vida pelo seu próximo, ou pelo ideal que seja nobre. Os santos todos viveram em função do amor ao próximo, mas nós vamos chegar ao que eu disse a vocês, ao máximo da luxúria. Então é um caminho sinuoso e que vai cuidadosamente levando de uma estética onde não se mostra o corpo, até aqui um rapazinho numa atitude extremamente erótica. Isso é obra da Cajal hebraica e dos fiéis do amor. Depois chegaremos a quadros dessa natureza. Então, a obra da Renascença, o 500, começa em 1400, com Giotto, Cimabue, Fra Filippo Lippi, Fra Angélico, e termina assim. Mas aqui, veja aí, ó, Michelangelo Buonarroti faz parte dos gibelinos. Leonardo da Vinci faz parte dos gibelinos, da milícia gibelina. Por isso, ele vai embarcar naquela da milícia gibelina e vai fazer o Código da Vinci, né? O que está dito no Código da Vinci. Então, minha gente, é uma ideia perversa, né? Aqui nós ainda temos quadros
que estão entre uma estética e outra. E esse livro, exatamente por ser o Renascimento todo, vai mostrando a transição, mas o que nós queremos é que vocês leiam isso. Leiam. É um tratado de alquimia. Inferno, purgatório e céu. Ou seja, nigredo, albedo e rubedo. Ou via purgativa, via iluminativa e via unitiva. Agora, misturado com isso tudo, que podia ser apenas literatura, nós vimos aqui uma pessoa evidentemente insuspeita, é um grande erudito, que a milícia gibelina é uma sociedade secreta extremamente combativa, que está ligada aos templários, está ligada aos cátaros e está disposta a matar e a morrer. Então, Dante embarca nessa. Então, não sei onde foi que eu encontrei, mas não resta mais dúvida. Então, nós vemos que a Carral Hebraica coloca a igreja contra a igreja, os católicos contra o Papa. E na Divina Comédia, Dante termina sendo excomungado e exilado, né? Mas aqui, com todas as letras, aqui ele diz: os fiéis de amor são uma sociedade secreta, herética, anticatólica, chamada de Gaia Ciência, ou seja, a ciência da poesia, mas na verdade se desenvolve nos castelos de Provença, principal fonte de todas as heresias, sobretudo dos cátaros. E tem o conteúdo secreto, que é a sua associação com a Carral Hebraica. Então, esse segredo é muito guardado, porque, na verdade, eles são mitraístas. Apesar de Dante se achar católico, são mitraístas. Aqui, então, está mais do que provado que há muitas sociedades secretas, e entre essas sociedades secretas, todas elas querem o domínio do mundo. A Igreja Católica também. Não vamos, hoje, não se pode nem pensar nisso. Mas na Idade Média, ou do ano 500 até o ano 1500, a ideia do Papa é ser o rei do mundo. Então, não é, vamos dizer assim, porque quer conquistar a Terra que nós somos contra a Carral. É pelos métodos que ela usa. E esses métodos vão fazer com que a Igreja Católica reaja infeliz e burramente da mesma maneira. Mas haveria outra possibilidade? Essa é a pergunta que eu deixo a vocês aos 38 minutos. Até a próxima.